Fala pessoal, aqui quem fala é Vitor Hugo Fernandes, professor comentarista político. O tema do vídeo de hoje é o seguinte: Cuba, a maior potência olímpica da história da América Latina. Terminou agora as Olimpíadas de Paris, esse evento lindo, extraordinário, Olimpíada, com o mundo inteiro ali celebrando, né, e disputando através do esporte. Eu acho que é uma coisa extraordinária, adoro Olimpíadas, né? Acho que todo mundo deveria assistir e cultivar isso. E muita gente falando, né, pô, o Brasil deveria ter mais investimento no esporte, né? Deveria ter mais apoio aos atletas brasileiros e tal. E a gente tem um exemplo incrível aqui na América Latina, que é Cuba. O país com maior quantidade de medalhas em toda a América Latina. E mesmo com os graves problemas que Cuba sofre, né, no campo econômico, com um bloqueio criminoso que recebe dos Estados Unidos há décadas e décadas, mesmo assim, Cuba continua sendo, aqui na América Latina, a segunda maior potência olímpica. Perdendo nesse momento para o Brasil, mas ao longo da história inteira, e ainda tem o posto de maior medalhista aqui na América Latina. Se a gente pegar, é tão extraordinário o sucesso de Cuba, uma ilhazinha, um paísinho de apenas 11 milhões de habitantes, 20 vezes menos a população do Brasil, em riqueza muitíssimo menos que o Brasil, não tem nem comparação, né, e ainda sofrendo um bloqueio econômico dos Estados Unidos. Cuba tem muito mais medalhas do que a Espanha, um país que colonizou Cuba no passado, né? Se você pegar, Cuba tem o dobro de medalhas do que a Espanha, com a população 5 vezes maior. E se você pegar a história das Olimpíadas, Cuba, esse paizinho, é o 16º país com a maior quantidade de medalhas em toda a história dos Jogos Olímpicos. E tem um detalhe, Cuba já teve até hoje 235 medalhas, 84 de ouro, 69 de prata e 82 de bronze. Sem contar de 2024, não estou contando essa, que as informações que eu tenho são até as Olimpíadas de 2020 em Tóquio, que na verdade foi feita em 2021 por causa da pandemia, né? Somando todas essas medalhas, Cuba é o 16º no total de medalhas do mundo. Mais do que enormes países, mais do que Espanha, mais do que vários outros países grandes do mundo, mais do que Brasil, mais do que México, Argentina e tantos outros países. Dessas 235 medalhas, 229 foram conquistadas depois da Revolução Comunista de 1959. Ou seja, 97% das medalhas que Cuba teve foi do período comunista. Então não dá para dizer que é algo que já tinha desde antes e Cuba só continuou. Não, é algo que é fruto da Revolução Comunista em Cuba. E tem um detalhe, Cuba, por questões políticas, não participou das Olimpíadas dos Estados Unidos, Los Angeles, em 1984, porque os Estados Unidos haviam boicotado as Olimpíadas da União Soviética, em 1980, e a União Soviética, em resposta, boicotou as Olimpíadas de 1984 nos Estados Unidos, e Cuba também ajudou nesse esforço da União Soviética e boicotou as Olimpíadas. Então não participou da Olimpíada de 84, e Cuba também não participa das Olimpíadas de 1988, que é na Coreia do Sul, porque a própria Coreia do Norte protestou porque disse que deveria ser nas duas Coreias e não apenas na metade do país, né? Cuba, em solidariedade à Coreia do Norte, não participa, então, das Olimpíadas de Seul na Coreia do Sul. Então, Cuba deixa de participar, né, na Olimpíada de 84 e 88. Aí você imagina se Cuba, nesse ótimo momento aqui da história, ainda tivesse participado das Olimpíadas de 84 e 88. Para além disso, tem mais dados aí. Os melhores desempenhos que o Cuba teve até hoje na história são das Olimpíadas de Moscou, em 1980, e Barcelona, em 1992. Para você ter uma noção, em Moscou, Cuba ficou no 4º lugar e em Barcelona, Cuba ficou no 5º lugar geral de todos os países do mundo. Estava lá China, França, Rússia, União Soviética, né? E Cuba ficou em 4º lugar e em seguida em 5º lugar. Uma coisa assim extraordinária, muitíssimo à frente de países gigantescos como o Brasil, por exemplo, para a gente pegar a magnitude disso. Se a gente pegar de 1972, a Revolução foi em 59, né? Vamos lembrar que, né, um processo revolucionário, né, sempre demora para o país se reerguer, ainda sofreu embargo dos Estados Unidos, então a Revolução foi em 59. Já a partir das Olimpíadas de 68 você começa a ter alguns resultados, mas a partir de 72 Cuba já começa com uma potência olímpica. Então, desde 1972 até 2008, mesmo no período já com crise econômica, Cuba sempre esteve no top 10 dos 10 países com mais medalhas no mundo. Só teve um ano, que foi 2004, na Grécia, em que Cuba ficou em 11º lugar. Não ficou em décimo, não ficou dentro dos 10, né? Ficou em 11º lugar.
Então, se você reparar, na América Latina, Cuba sempre foi o país com mais medalhas. Só a partir de 2016 aqui no Rio de Janeiro, né? Foi 2016, 2020 e 2024 agora, Cuba deixa de ser o país com mais medalhas na América Latina, posto que é assumido pelo Brasil, e Cuba passa a ser o segundo país com maior quantidade de medalhas aqui na América Latina. Então, Cuba é um fenômeno mundial no campo do esporte. Inegável o sucesso cubano na área dos esportes. Agora, o que explica isso? O que explica esse sucesso extraordinário de Cuba na área do esporte? É sabido que depois da Revolução Cubana, Cuba investe tudo que pode em saúde e educação. Revolução comunista em Cuba, onde os recursos da sociedade, os recursos econômicos da sociedade são direcionados não para enriquecer uma burguesia, mas para atender às necessidades da população. Cuba, então, rapidamente zera o analfabetismo, rapidamente investe em universidades, investe em escolas e tem um dos melhores sistemas educacionais da América Latina. Eu já fui em Cuba e algo assim impressionante, o quanto que o cubano médio é culto e tem noções de história, fala inglês, fala francês, etc. É um povo muito culto, é visível isso. E reconhecido, inclusive, pela direita, é inegável. Cuba também investe pesadamente em saúde. Cuba tem expectativa de vida que é uma das mais altas de todo o continente americano, sendo superior, inclusive, aos Estados Unidos, que é um dado extraordinário. Expectativa de vida é a principal forma de você medir a qualidade da saúde de um povo. Então, a saúde cubana é reconhecidamente muito boa, a educação cubana é reconhecidamente muito boa, segurança é algo também, eu estive lá, né, você não tem nenhuma sensação de segurança. Então, isso já é sabido. O que não é sabido é o quanto que Cuba também investiu nos esportes. Isso não é tão falado. O esporte passa a ser considerado um direito social. Passa a se investir muito em esporte nas escolas. Cria-se a cultura de hábitos de esporte, né, nas escolas. Esporte nas praças. Eu estive em Cuba, eu fui lá, eu vi as crianças jogando bola na rua, vi as pessoas jogando vôlei na praça. Eu joguei vôlei com os cubanos na praia lá em Havana. Eu vi isso, né? Os cubanos têm essa coisa de esporte, eles jogam, isso foi desenvolvido na população, essa coisa de esporte. E tem um amplo apoio também do Estado. E veja, não é só para investir em atleta e a população não praticar esporte, como é comum nos Estados Unidos, que é um país de obesos. Né? A verdade é essa. Os Estados Unidos lidera nas medalhas, mas é um país de obesos. Não tem cultura do esporte no dia a dia do estadunidense. Cuba investe isso no dia a dia da população e também no esporte olímpico, dando suporte aos seus atletas, dando apoio, investimento, recursos, etc., para os seus atletas. Então foi um outro ganho enorme da Revolução Comunista em Cuba, os grandes investimentos na área de esporte, que está relacionada à qualidade de vida da população. E Cuba tem uma expectativa de vida que é uma das mais altas do continente americano, para além de todos os problemas econômicos que Cuba vive por conta do embargo imposto pelos Estados Unidos. Agora, tenta imaginar se Cuba não tem esse embargo econômico. Se com todo esse estrangulamento econômico que Cuba vive, principalmente depois que acaba a União Soviética em 1991, que Cuba passa a viver sozinho, sem apoio soviético, os Estados Unidos redobram, intensificam ali, né, o bloqueio econômico. Mesmo assim, Cuba consegue ser o país que tem mais medalhas em toda a história da América Latina. E mesmo depois desse período, continua sendo o país com mais medalhas na América Latina. Foi agora, recentemente na história, perdeu o posto para nós, para o Brasil. Imagine sem bloqueio econômico. Cuba estaria muitíssimo melhor, não é? Nos últimos anos, realmente, Cuba teve que cortar, a crise econômica se intensificou, Donald Trump endurece mais ainda o embargo econômico, pune severamente qualquer tipo de associação econômica, pessoas que vendam coisas para Cuba, que comprem coisas de Cuba, intensifica a proibição de Cuba usar o dólar, etc. O bloqueio econômico sobre Cuba é intensificado. A crise econômica em Cuba piora. Nesse momento está ruim, isso é inegável. A economia cubana está mal, as coisas lá não estão bem economicamente. E aí Cuba é obrigada a cortar gastos do esporte, o que vai se refletir nessas Olimpíadas agora de 2024, onde Cuba não sai muito bem pela primeira vez desde a Revolução Cubana. Pelo menos desse período pós-1972, onde você já tem ali, né, um reflexo das mudanças na sociedade cubana. Agora tenta imaginar sem bloqueio. Quanto que Cuba poderia estar melhor? E é por isso que os Estados Unidos criam um bloqueio em Cuba. Não é necessariamente sobre Cuba. É uma propaganda do capitalismo no mundo inteiro. Toda vez que alguém falar de socialismo, alguém vai ter sempre algum espertinho, muito inteligente, copiando o discurso da Globo para dizer: ah, mas isso é bom, por que o pessoal não sai de Cuba? Eu fiz um vídeo só sobre isso, né, respondendo 7 mitos sobre Cuba, tá aqui no canal, só digitar aí, 7 mitos sobre Cuba, você vai achar esse vídeo discutindo especificamente questões mais gerais sobre Cuba, né?
É para fazer uma propaganda negativa do socialismo. É para fazer uma propaganda contra todos os governos que sejam não inimigos de Cuba. Para obrigar todo mundo a ter uma imagem negativa sobre Cuba. É para fazer uma propaganda do capitalismo. Estados Unidos precisa fazer um bloqueio em Cuba, estrangular a economia cubana como ele faz agora, para poder dizer, olha, tá vendo o socialismo? É isso aí, ó. É isso aí, ó. Essa pobreza, falta de recursos. O bom é o capitalismo. É uma propaganda do capitalismo. Se o socialismo prosperasse, as pessoas questionariam o capitalismo. Então é necessário para os Estados Unidos estrangular a economia cubana. E, lamentavelmente, até setores da esquerda embarcam nessa, né, de reproduzir o discurso dos Estados Unidos sobre Cuba. Agora, fica a reflexão para a gente concluir. Imagine sem embargo. Então é isso, fico por aqui, espero que vocês tenham gostado. Foi um vídeo falando de esporte, mas na verdade de política no fim das contas, que eu estou falando aqui de qualidade de vida, né, de questões sociais. Espero que vocês tenham gostado. Diz o que você achou, o que você acompanhou aí das Olimpíadas, o que você achou dessa análise do vídeo. Manda para aquela pessoa que fala, mas se fosse bom, por que não vai embora de Cuba? Esses argumentos que por que o pessoal vai embora de Cuba, né, que o pessoal costuma falar. Então, pessoal, é isso, fico por aqui. Até a próxima quarta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Um abraço.